Bem, no nosso terceiro tópico da aula de biotecnologia é a clonagem. A clonagem ela pode ser de alguns tipos. A mais famosa delas é a clonagem reprodutiva, porque ela reproduz um indivíduo. Tá? O que é um clone? Um clone é um organismo geneticamente idêntico a outro. Na natureza, os clones são formados normalmente, como por exemplo dois gêmeos idênticos. Gêmeos monozigóticos são clones naturais. Tá? Algumas espécies, como o gambá, por exemplo, formam todos os seus filhotes a partir de clonagem, porque eles são todos gêmeos idênticos. Tá bom? Vamos à clonagem feita para originar a ovelha Dolly, que foi a clonagem mais famosa, feita em 1997. Os pesquisadores pegaram, na época, o óvulo de uma ovelha e a célula somática de outra ovelha. A ovelha doadora, essa aqui que é a Scottish Blackface, ela doou um óvulo do qual foi retirado o núcleo, ele sofreu enucleação. Ao ser retirado o núcleo do óvulo, ele ficou apenas com o citoplasma. Esta outra ovelha, que é a Finn Dorset, ela doou uma célula somática. Lembre-se que as células somáticas são as células que formam o corpo inteiro. E são células 2N, portanto, com um material genético completo para formar um novo organismo, tá? Para coordenar a formação de um novo organismo. Então, essa célula somática, com o núcleo dela, ela foi, através de pulsos elétricos, fundida aquele citoplasma de óvulo. Então, como é que é essa célula aqui? Essa célula tem o citoplasma do óvulo e o material genético da ovelha Finn Dorset. Tá? Esta célula, que nós podemos, entre aspas, chamar de zigoto, ela em laboratório se desenvolveu até formar um blastocisto que foi implantado no útero de uma ovelha fêmea chamada mãe de aluguel, que pode ser qualquer fêmea de ovelha. Alguns meses depois, então, nasceu uma ovelha chamada Dolly, que foi chamada de Dolly. A Dolly é um clone da ovelha Finn Dorset, né, que doou o núcleo da célula. Então, o material genético está no núcleo e a Dolly é a cópia genética dessa ovelha anterior. Tá bom? É possível fazer clonagem hoje em dia? É um processo ainda muito caro e que não tem os cientistas não têm um total domínio. Tá? Para você ter ideia, foram feitas mais de 400 tentativas na época para formar uma única ovelha Dolly. Depois da Dolly já se clonou cavalo, vaca, cachorro, macaco. No entanto, ainda não se tem os resultados esperados. A outra clonagem é a clonagem terapêutica. A ideia da clonagem terapêutica é a seguinte: suponha que um dia se descubra que células tronco embrionárias são mais vantajosas que as convencionais. Então, se eu precisasse, por exemplo, de células tronco embrionárias, o único jeito seria fazer um embrião meu, já que eu já sou adulto e não tenho células embrionárias. Então, como nós faríamos isso? Nós pegaríamos uma célula somática da pessoa, que precisa de células tronco, tá? E um óvulo. Nós retiraríamos o núcleo do óvulo e usaríamos o núcleo da célula somática para fazer a primeira célula do indivíduo aqui. Essa célula em laboratório desenvolveria uma mórula e, posteriormente, uma blástula. Lembrando que aqui nós temos as células tronco-embrionárias, né, na massa celular interna. Essas células, então, seriam utilizadas para a produção de novas células, de células tronco, no indivíduo que precisasse. Tá? A vantagem é que a informação genética dessas células faria com que o indivíduo não rejeitasse o tecido, já que são informações dele próprio. Tá? A última clonagem, que é a maior esperança de todas, é a clonagem de órgãos. Mas essa está muito longe, nós não sabemos quando será possível. Uma coisa importante é que as pessoas normalmente pensam que a gente poderia clonar a nós mesmos para nós pegarmos órgãos dessa pessoa. Isso é completamente inviável e antiético. Então, só seria possível usarmos um órgão a partir de uma célula do nosso corpo se nós conseguíssemos fazer essa célula se desenvolver em um órgão. Então, por exemplo, eu preciso de um coração, pego uma célula do meu próprio corpo, consigo estimular seus genes até que ela se diferencie em um coração, e aí eu recebo um coração com a minha informação genética. Isso seria incrível, mas ainda está longe de acontecer. Tá bom? Agora você vai fazer um exercício sobre o assunto. Vamos lá?